Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos fazer aí uma aula para os nonos anos sobre vozes do verbo. A gente já viu esse conteúdo, já fizemos atividades lá no radar escolar. Só que como está chegando aí as provas bimestrais, eu resolvi fazer uma revisão, né, com slides novos, para que a gente fique aí, né, bem craque na hora da avaliação, abordando essas habilidades essenciais abaixo, ok? Então a gente vai começar aí abordando as vozes do verbo na voz ativa e passiva, trabalhando com notícia, o gênero textual notícia. Só recapitulando aí, né, que o gênero notícia ele é utilizado na esfera jornalística, ou seja, em publicações de jornais, revistas, internet, rádios e etc. A leitura desses textos propicia a formação de leitores críticos, capazes de participarem ativamente como cidadãos do mundo. A linguagem utilizada na notícia deve ser clara, direta e objetiva. Então, faremos aí o estudo voltado para essa linguagem, tá? Da notícia, para esse gênero, no que se refere às vozes verbais ativa e passiva. Para não haver dificuldade, a gente vai revisar para que a gente faça depois uma boa avaliação. Então, quando a gente fala em voz ativa, nós estamos indicando uma oração em que o sujeito é o agente da ação verbal, ou seja, ele é o praticante dessa ação. Então, a gente tem o exemplo: o repórter escreveu uma nota. Então, na frase o repórter é o sujeito agente e escreveu uma nota representa a voz ativa. Então, o repórter que está fazendo essa ação. Então, tem a oração aí, né? Que o repórter escreveu a notícia. Então, a gente sabe que o repórter é o nosso sujeito, o verbo é o escreveu e o objeto a notícia. E escreveu a notícia é o nosso predicado. Então, essa é uma estrutura da voz ativa, tá? Então, ele está fazendo essa ação. Já ao contrário da voz ativa, a voz passiva indica que o sujeito é paciente, ou seja, ele é quem sofre a ação que foi expressa pelo verbo. Então, por exemplo, a notícia foi escrita pelo repórter. Então, na frase, a notícia é o sujeito paciente, pelo repórter é o agente da ação. Então, como o verbo está na voz passiva, quem pratica a ação é chamado de agente da passiva. Tá? É o inverso da voz ativa. Geralmente na voz passiva vai vir aí, né, por, foi feito pela, né? Geralmente ele vem acompanhado por esse por, pela, né, na voz passiva. A voz passiva envolve dois aspectos distintos. Temos a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. A sintética ela é formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, na terceira pessoa do singular ou do plural, somada ao pronome se, que é o apassivador. Então, geralmente, por exemplo, aí vem escreveu-se uma notícia polêmica, leu-se uma notícia polêmica. Então, ele tem esse se aí que a gente chama de apassivador. A voz passiva analítica é formada por um verbo auxiliar, que é o ser ou estar, somado com o particípio de um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Então, uma notícia polêmica foi escrita. Então, vamos tentar lembrar assim, que quando aparecer esse C, que é a nossa partícula apassivadora, é porque é a voz passiva sintética. E quando a voz passiva é analítica, geralmente ela vai vir com dois verbos. O primeiro é o auxiliar, que é o verbo, pode ser o verbo ser ou o verbo estar, e em seguida um outro verbo que seja aí transitivo direto, indireto, ou direto e indireto, beleza? Então, a estrutura da voz passiva. A oração, né, que escreveu-se uma notícia polêmica. Predicado, escreveu-se. Sujeito, uma notícia polêmica. O verbo é escreveu e o pronome aí é o se. Essa é a estrutura da voz passiva. Agora, a estrutura da voz passiva analítica. Temos a oração, uma notícia polêmica foi escrita pelo repórter. Então, sujeito, uma notícia polêmica. Verbo auxiliar, que é o ser, estar, no caso aí o foi, porque ele está conjugado, né? O verbo principal, escrita, que é o escrever, no infinitivo dele é escrever, e o agente da passiva, geralmente quando vem por pelo, por, é o agente da passiva.
Após o lembrete aí das vozes verbais, a gente vai ver agora os mesmos, só que na notícia, das outras notícias, agora sim. A escolha da voz ativa ou passiva depende do destaque que se quer dar. Então, por exemplo, um ex-aluno transtornado entrou em uma escola de Realengo e atirou em vários jovens. Voz ativa. O foco maior está no praticante da ação, né? Então, esse ex-aluno transtornado, ele entrou, né? Ele atirou. Ou seja, ele está praticando essa ação, mostra que ele está numa voz ativa. Essa oração está totalmente numa voz ativa. Ele não sofreu nada, né? O aluno transtornado, ele não sofreu nada, pelo contrário, foi ele que foi lá e praticou. Então o verbo está totalmente na voz ativa. Agora, vários jovens de uma escola em Realengo foram baleados por um ex-aluno transtornado. Olha lá, esses foram por um ex-aluno, a gente mostra que a gente está numa voz passiva. O foco maior está em quem sofreu ação verbal, né? Então já não está mais praticando essa ação, eles estão sofrendo ação. É uma voz passiva. Tem aí essa notícia, que eu não vou ler para vocês, mas só para vocês saberem da onde que eu tirei, tá? Para poder fazer a aula de hoje a respeito da voz ativa, voz passiva, abordando o gênero e a linguagem de notícia. Então, note aí que a manchete da notícia apresenta a voz passiva do verbo. Então, qual seria a voz passiva? Indigentes de São Paulo são enterrados nus em caixões abertos. Então, o destaque não é dado para quem enterrou, mas para quem foi enterrado. O agente não está explícito, ou seja, não mostra quem foi lá e enterrou. Falou que são enterrados, foram enterrados. Então, aí ele não está dando destaque, né, para quem enterrou. Então, ele está numa voz passiva. Atente à transformação. Caso fosse escrita agora na voz ativa, essa mesma frase que a gente viu na voz passiva. Coveiros enterraram indigentes de São Paulo nus e em caixões abertos. Ou seja, está dando destaque aí ao coveiro, que fez a ação de enterrar esses indigentes nus e em caixões abertos. Então percebe a diferença? Que um sofre a ação quando é passivo e o outro comete a ação, faz a ação, que é o ativo. Mais uma notícia, tá? Daí é o título, né, da notícia, o lead, a data, da onde foi tirado e a notícia com alguns... Perceba aí que se foi, geralmente, né, dois verbos juntinhos aí, né, que é o verbo e o ser, estar, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal, a gente sabe que é uma voz passiva, tá? Então, a notícia apresenta aí a voz passiva analítica, foi presa, foi encontrado. Analítica quando tem os dois verbinhos, né, formada pelo auxiliar ser, mais o principal no particípio, passado com o agente da passiva de forma implícita. A voz ativa, com o foco maior no sujeito, agente, está presente nos verbos. Então, voltando aqui. Uma mulher foi presa, voz passiva analítica. Que o homem abusava, voz ativa, abusava, está fazendo ação. Foi encontrada, voz passiva analítica. Foi levada, voz passiva analítica. O laudo constatou, ou seja, o laudo constatou alguma coisa, ativa. Decidiu encomendar, dois verbinhos, contratou. Fez ação, foi encontrado, dois verbinhos. Então a gente percebe que não fica muito difícil. Outro exemplo aí de mais uma notícia, a gente percebe claramente aí que a de cima, com os dois verbos auxiliar e o principal, é uma voz passiva analítica, né? Não é reflexiva, como a gente viu, porque não tem a partícula passivadora C, e o Rego Cabral aí, Solange Rego Cabral, contou, fez ação de contar, voz ativa, beleza? Então, é muito comum em notícias emprego da voz passiva analítica, utilizando uma estratégia de apagamento, né, do agente da passiva. No caso dessa notícia, o agente está presente, chamando a atenção para as agressoras da enfermeira. Então, uma enfermeira de 49 anos foi espancada por 3 mulheres. Então, a voz passiva aí é construída com esse verbo auxiliar ser, mais o particípio passado de espancar. O agente da passiva encontra-se expresso no texto por 3 mulheres, ou seja, o agente da passiva vai aparecer, porque se tem a voz passiva, seja ela analítica ou não, ele vai ter também o agente da passiva. E geralmente, como a gente encontra esse o agente da passiva? Pela essa regrinha que eu falei do por, pela.
Então, toda vez que tiver pela pessoa, pela esposa, por 3 mulheres, esse a gente chama de agente da passiva, tá? Então, o agente da passiva passa a ser sujeito da oração na voz ativa. E o sujeito da passiva é o objeto direto. Por exemplo, 3 mulheres espancaram uma enfermeira de 49 anos. Claramente é uma voz ativa. Então, só que as 3 mulheres agora, elas não são mais agente da passiva. Por quê? Elas se tornaram o quê? O agente da ativa, né? Da voz ativa. Então, elas são 3 mulheres espancaram, que faz ação, uma enfermeira de 49 anos. Então, o agente da passiva, que são 3 mulheres, né? Lá em cima, agora ela passa a ser o sujeito da oração na voz ativa. E o sujeito da passiva, que era uma enfermeira de 49 anos, o sujeito da passiva é o quê? É o nosso objeto direto na voz ativa. Então você vê que inverte, né? A gente consegue diferenciar, transformar, por exemplo, o professor fez a correção. Voz ativa, certo? O professor sujeito fez a correção, está na voz ativa. Beleza. Transforma essa voz ativa para a voz passiva. A correção foi feita pelo professor. Transformei para a voz passiva. Então, se percebe que há essa inversão. O sujeito passa, né, para um lado, ele acaba indo para o outro. O agente da passiva, ele acaba, né, sendo agente da passiva só lá na voz passiva, tá? Mais uma notícia, tá? Agora vamos analisar essa notícia. A notícia anterior, que a gente viu aí, dá ênfase total ao quê? Ao sujeito agente. O texto é construído com verbos na voz ativa, né? Que é o sujeito agente, que pratica a ação. Então, o Cantareira sofreu queda de 0,1%. Ou seja, tem aí o sujeito agente, o Cantareira, né? Verbo na voz ativa é o sofreu, e o que vem depois aí do verbo a gente chama de objeto, né? Pode ser um objeto direto, um objeto indireto, mas agora não é tão importante isso, né? Nesse momento a gente não precisa focar tanto no objeto, e mais sim no sujeito e no tipo de verbo que a gente está usando, né? Se está na voz ativa, na voz passiva. Então, caso o texto desse, na verdade, prioridade ao sujeito paciente, não sujeito agente, ou seja, sujeito paciente, a gente sabe que vai ser o quê? Uma voz passiva, né? O sujeito da ativa, ele passa a ser agente da passiva. Então, queda de 0,1% foi sofrida pelo Cantareira. Esse foi sofrida está na voz passiva e pelo Cantareira, agente dessa passiva, tá? Então, a gente não vai colocar aí o agente da passiva numa voz ativa, né? O agente da passiva, ele vai estar quando for o quê? O sujeito está... O sujeito não. Ou for... quando tiver a voz passiva, né? A gente vai ter o agente da passiva. A gente não vai usar agente da passiva na voz ativa. Então, voz passiva, agente da passiva, ok? É isso, tá? Essa é uma revisão, eu já dei uma aula disso, a gente já fez atividade sobre isso, né? Vocês já me deram um retorno, já corrigi, só que como a gente vai fazer prova aí, a partir de semana que vem começam as provas bimestrais, então eu achei por bem fazer uma revisãozinha dessas vozes para vocês, então é só mais um plus aí nesse conteúdo para que vocês fiquem bem craques na hora da prova e sanem qualquer dúvida através dessa videoaula. Beleza? Obrigado e até a próxima aula. Abraço.